Olá, companheiros, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa conversa semanal aqui diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba. Para que a gente comece a nossa conversa, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos até Deus nosso Pai e juntos vamos dizendo: Senhor, mais uma vez estamos aqui para aprender, para ouvir, para entender e para também acalmar os nossos corações e as nossas mentes. Diretamente falando com Ti, Senhor, cientes que somos Teus filhos, nós Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo teto que nos protege, do sol, da chuva e do vento. Mas principalmente, Pai, se nada tivermos, ainda assim agradecemos a Ti pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Para hoje, eu trouxe uma conversa baseada em um dos capítulos deste livro aqui, Chico Xavier, Histórias e Lições, que foi escrito pelo Ricardo Orestes Forni. E em um dos capítulos, lá na página 145, nós temos o seguinte capítulo: Onde está você? Onde está Jesus em você? E o capítulo inicia-se com uma frase de André Luiz: Você chamará a Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Bom, o capítulo, eu vou pedir licença a vocês e vou ler só um trechinho do capítulo. Ele é um capítulo de 3 páginas, é pequeno, mas ele diz assim o capítulo: Se alguém perguntasse onde está Jesus em você, teria a coragem e a consciência tranquila de apontar algum lugar? Você não está entendendo a pergunta? Eu vou explicar. Em uma determinada ocasião, Chico viu uma entidade elevada entrar no lugar em que ele, Chico, estava. E que esse local se inundou de luz quando essa entidade chegou. A claridade, que parecia um pequenino sol, vinha do peito do espírito, mais precisamente do local onde estaria o coração. Vamos lembrar que é um espírito, então não há fisicamente um local no coração. O que ele está tentando nos fazer é que a gente entenda mais ou menos, usando as palavras aqui da Terra, para que a gente entenda da onde vinha a luz do Espírito. E aí a história desse Espírito era a seguinte: na ocasião dos martírios dos cristãos, que deram a própria vida à existência por amor a Jesus, essa entidade, quando encarnada, tinha sido convocada por uma alta autoridade romana. E quando presente essa autoridade romana, essa autoridade perguntou para ele: aonde está o filho do carpinteiro? Aonde está Jesus? Questionado e ameaçado pelos guardas romanos, essa entidade simplesmente respondeu apontando que Jesus estava no seu coração. E essa resposta, o insensível representante de Roma ficou extremamente revoltado com essa resposta. Então, o que ele fez? Ele mandou que fosse retirado ali mesmo o coração, ainda encarnado dessa entidade. E aí, um soldado romano, com uma espada, foi lá e retirou o coração daquele senhor ainda vivo, tirando a vida dele próprio. Mas, depois disso, por onde quer que ele fosse, desencarnado, a luz que representava o amor que ele dedicava ao nosso Mestre Jesus iluminava todo o local. Baseado nesta pequena passagem de Chico Xavier, eu achei interessante seguir o capítulo para que a gente fizesse também para nós mesmos esse questionamento: aonde está em nós o Mestre Jesus? Será que a gente teria a capacidade, a consciência, a coragem de fazer como essa entidade e apontar que Jesus está em nosso coração? Seria difícil,
porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Eu já disse algumas vezes, nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações. Seria muito difícil que Jesus se sentisse confortável em nosso coração, um local onde há muita inveja, muito ódio, onde há muita indiferença, muito orgulho, muito egoísmo e muita vaidade. Queridos companheiros e companheiras, nós temos que admitir que, pela nossa imperfeição, nós ainda carregamos muitas coisas a serem melhoradas no nosso coração. E seria injusto com o Mestre colocá-lo nesse local ainda muito perturbado. Então, se não pode estar Jesus em nosso coração, será que ele poderia estar, então, nos nossos ouvidos? Bem, façamos uma mesma reflexão aqui. Nós estamos utilizando a nossa audição da forma correta? Será que nós estamos dando ouvidos à maledicência quando alguém vem nos envenenar a nossa audição? Será que muitas das vezes, quando alguém nos procura, solicitando ajuda, dizendo aos nossos ouvidos que precisa de um alento, que precisa de atenção, será que nós damos ouvidos a essas pessoas? Será que quando nós estamos na rua, hoje, por causa da pandemia, muito raramente, mas mesmo assim quando nós necessitamos ir a algum lugar essencial e alguém nos pede ajuda, nós damos ouvidos aos necessitados? Infelizmente não. Então, nós também não estamos usando a nossa audição da forma como Jesus usa. Então, não seria um lugar para colocar o nosso justo Mestre. Ele não se sentiria confortável num local como esse. Se não pode ser no coração, não pode ser nos ouvidos, e se fosse aqui, na nossa boca? Será que nós poderíamos dizer que Jesus está aqui, na nossa boca? Vamos refletir juntos. É por nossa boca que muitas das vezes passa o excesso de comida. Eu sei também que no mundo todo, muitos dos nossos irmãos passam por necessidades, mas ainda existem aqueles que cometem o excesso da gula. Também é de nossa boca que saem palavras maledicentes, palavras cheias de ódio, palavras cheias de inveja, palavras cheias de orgulho, de soberba. Também é de nossa boca que muitas das vezes nós espalhamos notícias pessimistas, as tão conhecidas e que deveriam ser evitadas, as chamadas fake news. É de nossa boca que saem as fake news. E como se sentiria Jesus num local como esse? Com certeza ele não estaria à vontade. Mas então, por que então Jesus não estaria nos nossos olhos? Vamos perceber que hoje nós, ainda espíritos imperfeitos, olhamos com desdém para nossos verdadeiros irmãos. Muitas das vezes nós olhamos para alguém com raiva, com desejo de vingança e com desejo de maldade, com pensamentos negativos. Eu costumo comentar que a minha avó, que já é desencarnada, ela dizia que muitas pessoas têm um olhar de seca-pimenteira, de tão ruim que é o olhar da pessoa. Então, muitas das vezes, assim como nós fingimos que não ouvimos o chamado dos necessitados, nós também, andando pelas ruas, fingimos que não vemos as pessoas que moram pelas ruas, os pedintes que estão necessitados de um pedaço de pão,
de uma roupa, fingimos que não vemos. Então, será que nós, hoje, usando nossos olhos para julgar as outras pessoas, nós colocaríamos Jesus aqui nos nossos olhos? Seria um bom lugar para que o mestre se sentisse bem? Não. Infelizmente, ainda não é o lugar. Está bem. Então, por que não Jesus não estaria nas nossas mãos? Como diz Divaldo, mãos que trabalham. Mas será que a gente está usando bem as nossas mãos? Será que a gente está estendendo a mão amiga para aquela pessoa que pede ajuda? Para uma simples pessoa que se encontra caída, seja fisicamente caída no chão ou seja caída porque está deprimida? Será que nós estendemos nossas mãos para ajudar essas pessoas que sempre estão ao nosso redor? Será que quando nós recebemos, como diz também o Evangelho, quando nós recebemos uma enxada, como disse Jesus, nós vamos usá-la para tratar a terra e plantar, ou nós vamos usar essa enxada como arma contra o nosso Senhor, o nosso senhorio, o dono daquela terra? Mais uma vez é uma demonstração que nós ainda somos espíritos imperfeitos, ainda carregamos muita raiva, muita inveja, muito orgulho dentro de nós. Então, as mãos também não seriam, ainda hoje, um bom lugar para Jesus estar aqui em nós. Já passamos por vários locais, então, e se não fosse nas mãos? E se a gente dissesse que Jesus está nos nossos pés? Pés que nos mantêm eretos, em pé? Para que a gente possa verificar se seria um bom local para colocarmos Jesus, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por onde nós andamos? Nós andamos por bons locais? Nós andamos em locais onde há pessoas, mais uma vez, necessitadas? Nossos pés percorrem áreas onde há idosos, nos asilos e nas casas de repouso? Nossos pés percorrem os corredores de hospitais e pronto-socorros para ajudar aqueles doentes necessitados? Não os de Covid, não há necessidade. É possível ajudar mesmo assim ainda nesses tempos. Será que nossos pés percorrem quartos de orfanatos? Será que os nossos pés percorrem o caminho até as casas de detenção, os presídios? Não. Nós ainda usamos nossos pés para ir a locais que nos são nocivos, tanto fisicamente quanto mentalmente e moralmente. Então, os pés também não é um bom lugar onde a gente pode colocar Jesus. Ainda não é. Diante de tudo o que eu coloquei, diante de tudo que eu coloquei até agora, que o capítulo nos mostra, Jesus não se sentiria bem em nossos corações, não se sentiria bem em nossos ouvidos, em nossa boca, em nossos olhos, em nossas mãos. Jesus não estaria bem em nossos pés. O autor do livro diz que, algumas das vezes, ele vê pessoas com camisetas, como esta aqui, com os dizeres: Jesus está comigo, carregando a palavra Jesus no peito. Mas, será que nós temos peito? Será que nós temos responsabilidade e coragem de carregar Jesus conosco? Será que nós temos condição moral de carregar Jesus conosco? Essa é a grande pergunta que esse capítulo traz agora. Há mais de 2000 anos,
Esse nosso amigo aqui, lá na época dos romanos, quando foi indagado onde estava Jesus, indicou o próprio coração. E ele foi tão sincero que, mesmo depois de desencarnado, você reconhecia a entidade pela luz que ele emana diretamente do coração. Nós ainda não temos condições de dizer aonde Jesus está em nós. Jesus, com certeza, carrega cada um de nós em si, mas nós ainda não temos essa condição, infelizmente. E é assim que termina este capítulo, com exatamente este questionamento. Será que nós temos responsabilidade de carregar Jesus conosco? Porque é uma grande responsabilidade. Para carregar Jesus conosco, nós temos que fazer por Jesus. E a maioria de nós, ainda hoje, não tem essa condição. Para ilustrar o que esse capítulo, vou mostrar mais uma vez para vocês o livro, Chico Xavier, Histórias e Lições, é um livro que tem, olha, deve ter uns 40 capítulos, 40 passagens de Chico Xavier, cada uma delas com um questionamento, uma lição para todos nós, para que a gente possa embasar toda essa conversa. Apesar de já ter embasado em Jesus, eu vou usar exatamente Jesus para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso raciocínio. E então, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas que foi publicada por Allan Kardec, que são as obras básicas do Espiritismo, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Essas são as 5 obras básicas. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E o trechinho que eu escolhi é do capítulo 11º. O capítulo 11º chama-se Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E tem vários assuntos nesse amar ao próximo como a si mesmo, e lá no meio do capítulo, na parte da instrução dos espíritos, nós temos a lei do amor. E é o item 8, e é esse item 8 que eu vou ler para vocês. Diz assim a instrução dos espíritos sobre a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Vejam, nessa primeira frase, ele já decreta: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Por isso que muitas vezes a gente ouve que Jesus é amor. E mais ainda, ele diz que os sentimentos são os nossos instintos elevados à altura do progresso realizado, ou seja, quanto mais nós formos progredindo na escala evolutiva do espírito, mais os nossos instintos vão ser transformados em sentimentos. E aí, quando o espírito já estiver elevado, ele não mais terá instintos como nós temos. Ele terá apenas sentimentos. Continuam ainda os espíritos superiores. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, ele só tem sensações. Mais instruído e purificado, o homem tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Veja, olha que interessante que os espíritos falam aqui, que no começo nós só somos instintos. E depois, quando nós vamos progredindo e nos tornamos corrompidos, nós temos apenas sensações. E aí sim, quando nós nos elevamos, aí sim nós temos o amor, mas não o amor no sentido vulgar. Ele até diz que, para que a gente possa entender, quando o Chico descreveu aquele nosso irmão que tinha uma luz que parecia um sol vindo do coração, ele ainda diz:
Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Continuam os espíritos. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E a lei do amor ainda aniquila as misérias sociais. Veja, a lei do amor aniquila as misérias sociais. Então, quando a gente vê tanta dificuldade, tanta desigualdade em todos os países, em todos os locais da Terra, muitas pessoas nos dizem que nossos companheiros espíritas nos dizem que é pela imperfeição do ser humano. Mas ele diz aqui, os espíritos superiores dizem para nós no Evangelho que o amor vai aniquilar todas as, eu vou usar a palavra que está aqui, misérias sociais. Não teremos mais desigualdades. Então, quando o planeta Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações, passar a ser um planeta de regeneração, as desigualdades vão diminuir, mas por causa do avanço do amor. Continuam os espíritos. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Vejam que os Espíritos nos estão mostrando que nós temos um futuro brilhante pela vida, um futuro tranquilo, cheio de paz, cheio de amor. Basta que a gente aprenda a amar sinceramente o próximo. E para finalizar, aqui nesse trecho, os Espíritos dizem o seguinte: quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Continua aqui ainda o texto com a mensagem dos espíritos superiores, mas eu acho que a gente não há necessidade de continuar por enquanto, mas se vocês quiserem continuar, de novo, eu digo a vocês, é o capítulo 11º, chamado Amor ao Próximo como a si mesmo, Amar ao Próximo como a si mesmo, nas instruções dos espíritos, e tem 8. É um texto muito interessante, que nos dá esperança. Novamente, pinta para nós um futuro brilhante. Eu gostaria de voltar ao questionamento do capítulo aqui do Ricardo Orestes Forni. Onde está Jesus em nós? Pelo que nós conversamos aqui, pelo que o capítulo nos mostra, ainda não temos Jesus em nós. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos verdadeiramente a amar. Aquele amor de irmão, o amor fraternal. Nós ainda não enxergamos no próximo, nem no distante, mas que também, pelo Evangelho, Jesus chama de nosso próximo. Nós ainda não enxergamos nosso irmão. Nós ainda não vemos todas as outras pessoas como filhos de Deus. Por isso que nós não podemos dizer que Jesus está em nós. Porque para Jesus, que tem o verdadeiro amor, Ele nos ama igualmente. Para Jesus, todos nós somos seus irmãos. Ele carrega, assim como esse nosso irmão da mensagem, que foi questionado pela autoridade romana, eles dois carregam dentro de si o verdadeiro amor. Por isso, essa alegoria da luz vinda do coração, que Chico narrou para nós. Mas se Jesus ainda não está em nós, significa que ainda temos muito a melhorar, mas significa que ainda temos chance. Deus, nosso Pai, trata todos nós, seus filhos, igualmente. Não há privilégios. Então, todos nós, sem exceção, temos as mesmas chances. E o Pai sempre está olhando por nós e nos dará sempre uma nova chance, porque para Ele nos criou para sermos felizes e sermos perfeitos. Para Ele, este é o nosso caminho. Então,
E para encerrar essa conversa de hoje, eu posso dizer que a primeira olhada que a gente dá para esse capítulo nos deixa muito pessimistas e muito tristes. A gente não tem condições de dizer hoje que Jesus está em nós. Mas a gente, pelo contrário, esse questionamento nos diz o seguinte: é possível. Basta querermos amar. E é por isso que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, para aprender a amar. Então, na verdade, o capítulo todo, como a mensagem do Mestre Jesus, é um convite a todos nós que aprendamos a amar. Eu agradeço muito a sua atenção e para que a gente possa terminar a nossa conversa, eu vou convidar a todos que fechem os olhos, mentalizem o nosso Mestre Jesus e juntos digamos: Mestre amado, cientes da nossa pequenez diante de Ti e mais ainda diante do Pai, nós nos sentimos privilegiados por conhecer a Tua Palavra. Reconhecemos ainda que não temos condições de amar sinceramente ao nosso próximo, mas nos colocamos à disposição, nos colocamos aos pés do Pai, para que possamos, com boa vontade, com muita dedicação e muito trabalho, aprender a amar, através da prática da caridade, porque, como disse Kardec, o nosso irmão que nos trouxe o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Por isso, nós te dizemos: Mestre amado e Pai maior de todos nós, muito obrigado, e que assim seja.